me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, unidos e reunidos, né, em nome desse grande mamado Mestre, Senhor Jesus Cristo, Mestre Saint Germain, toda a egrégora do sétimo raio e, enfim, de todos os raios, né, dos 7 raios, que possamos acessar essas frequências de altíssima elevação maravilhosa, né? E hoje nós estamos aqui com um raio muito especial. Ele fala aqui no capítulo do Livro de Ouro de Saint Germain, Dia de Ação de Graças. Que maravilha! Dia de Ação de Graças. Vamos falar sobre esse dia maravilhoso de hoje, né, que estamos comemorando, Dia de Ação de Graças, mais uma vez com as nossas reflexões aqui no nosso canal Ascensa com João Oliveira, agradecendo, né, a toda a nossa hierarquia, toda a nossa equipe espiritual, toda o nosso eu superior, toda a nossa divina presença eu sou, né, que habita em cada um de nós, que é Deus em ação, né, porque nós somos a manifestação de Deus, né, aqui e agora, nessa nossa existência atual. E então ele diz assim: o raio pessoal de Jesus e os demais raios criados, Saint Germain, nos dá uma invocação. Ó poderosa e maravilhosa presença, nós te rendemos louvor e graças pela presença de Jesus Cristo no dia de hoje. Nós nos regozijamos na plenitude da atividade crística, a presença ativa de Deus. Da plenitude desta presença, derrama-se como torrente impetuosa que jorrasse das montanhas a energia da iluminação, esta grande e poderosa corrente de vida, lançando-se nos corações da humanidade com todos os seus atributos de perfeição. Está fixando em cada um paz, amor, harmonia, fé e caridade. Ó presença poderosa, amor infinito que envolve toda a humanidade, manifesta-te de maneira especial aos estudantes dedicados que se acham sobre esta radiação. Dá-lhes toda a assistência permitida, fortalece-os para que possam manter firmes na luz e encarar a verdade, desejando extirpar alegremente de suas vidas e criações tudo o que seja indesejável. Preenche todos os cargos públicos com poderosos mensageiros da luz, sustentando-os pela tua poderosa hoste ascensionada, a fim de que possam ser bastante fortes para permanecer inabaláveis e vitoriosos diante de qualquer força sinistra. Nós rendemos louvor e graças por este dia que equivale a uma lembrança maravilhosa e edificante introduzida na consciência da humanidade. Possa vir o tempo que rapidamente se aproxime, que cada dia seja um dia de graças no coração dos humanos, e assim tua luz envolva eternamente aqueles que a desejam. Trago-vos saudações da hoste ascensionada e do próprio Jesus. Assim seja, né? Assim seja. Que invocação. Que toda essa energia, que todas essas frequências possamos nós aqui, neste momento, acessar essas grandes frequências, energias, né? Que é muito importante. Então, a gente vai para o estudo, né? Aqui também tem o segundo discurso aqui, né? Não, invocação, e esse aqui é o discurso de Saint Germain, né? Mas vamos ver se é o raio pessoal de Jesus e os demais raios criados. Aqui diz discurso. Não, aqui vai ser o nosso próprio Jesus Cristo, porque ele diz: trago saudações da hoste ascensionada e do próprio Jesus. Discurso. O primeiro princípio de atividade da divindade suprema é projeção ou precipitação.
Por isso é da sua natureza projetar-se ou precipitar-se. A primeira atividade expressa pelos raios divididos que partem para a individualização, para a manifestação visível. Quando falo de manifestação individual ou visível, emprego esse termo por causa da atividade física, não que ela não seja sempre visível, porque o é, mas para aqueles que se encontram na forma física, falo dela em termos de visibilidade. Vereis assim a natureza do vosso ser como raios de luz que sois, como a qualidade natural da vida que tanto desejais. Aproxima-se rapidamente o dia em que muitos discípulos começaram a usar os raios de luz, dos quais são parte, especialmente o raio da visão e do som. Mesmo do vosso mundo físico de hoje, estão sendo descobertas as propriedades desses raios e suas aplicações. São atividades que, embora sejam estranhas para a atividade visível, são naturais para a presença interna. Na verdade, é rudimentar a forma de aproveitamento desses raios no presente. Entretanto, será preciso apenas outro passo mais para guiar os homens através do véu, que é o véu do esquecimento, né? Aqui, eu pensei que era Jesus que ia falar aqui com a gente, mas ainda continua sendo Saint Germain, nesse estudo de hoje, nessa reflexão. Então, ele fala aqui da importância da gente acessar esses raios, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de Saint Germain, sua egrégora do sétimo raio, mas temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, né? Então, a importância de acessarmos cada raio nas nossas vidas para que a gente possa ter acesso, né, a todas essas frequências. E é muito importante quando a gente se prontifica, né, nesse momento de fazer essas reflexões, esses estudos, né? Então, ele diz aqui, o poder e a inteligência da presença eu sou, para utilizar esses raios, permanecerão sempre infinitamente mais poderosos do que qualquer instrumento mecânico inventado para esse fim. Entretanto, para o discípulo que ainda não está habilitado a aproveitar esses raios, a experiência dos cientistas representará um maravilhoso estímulo, a fim de que reconheça a assombrosa capacidade que tem o indivíduo para empregá-los. Porque quando ele está falando aqui que quando a gente acessa esses raios, a gente tem uma grande conexão com a nossa divina presença eu sou, Deus em nós, né? É muito importante saber que há raios naturais que penetram por completo a atmosfera ou cinturão etérico dentro da atmosfera terrestre. Quando digo natural, refiro-me aos raios projetados pela divindade suprema, o grande sol central, que nos últimos anos tornaram-se permanentes. Depois, há os raios criados que foram gerados e projetados pela hoste ascensionada para aqueles que ascensionaram o corpo. Estes últimos são os mais potentes de todos os raios, por serem manipulados conscientemente. Os raios que os cientistas estão constantemente contatando são os raios naturais, que têm uma certa potência idêntica. A grande dificuldade, conforme já foi exposto no livro Presença Mágica, consiste no preparo de discípulos dedicados que possam ser estimulados e instruídos no emprego desses raios. Entre vós, há os que têm condições de realizá-lo e por se terem preparado com resoluta firmeza para a luz, ser-lhe-á revelado cada vez mais a lei no que diz respeito ao emprego dessas forças potentes. É muito importante, né, esses nossos momentos de reflexões, de perseverança, porque, por exemplo, quem é que vai acessar esses vídeos do canal Ascensa com João Oliveira? Quem tiver frequência, porque quem não tiver pode até abrir, mas não vai continuar, porque vai achar chato, né? Não vai entender nada, né? Então, porque eu lhe digo uma coisa a cada um de vocês, esse nosso
nosso trabalho de autoconhecimento, de acessar o Deus interior, o Cristo interior, essa nossa essência divina que somos, né? Porque nós somos grandes seres experimentando essa dualidade aqui na terceira dimensão, no nosso planetinha, né, azul, nessa mãe Terra, mãe Gaia. E eu lhe digo de coração, nós precisamos muito de perseverar, porque eu digo e repito, é muita perseverança. Temos sempre que lembrar aquela frase do Cristo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas salvo de quê? Né? Salvo de toda a nossa ignorância humana, de toda a nossa falta de fé, de disciplina, de foco, de confiança no nosso poder pessoal, porque nós perdemos o nosso poder pessoal. Nós precisamos ter esse reencontro com o nosso poder pessoal, ver como é importante, né? Então, essa perseverança que eu falo é que a gente pode assistir um vídeo hoje, daqui a pouco não quer mais assistir de novo, mas faz parte dessa nossa trajetória humana ainda. Como nós acreditamos que somos só humanos, né? Que o lado espiritual não tem nada a ver com a nossa existência, que Deus, ele só está nas igrejas, né? A gente só vai se conectar com Deus quando a gente vai, seja para um culto, para uma missa, seja para uma palestra espírita, né? A gente acha que, e seja outras denominações, eu não estou julgando nenhuma, porque eu fui praticamente para todas, mas graças a Deus eu aprendi a me alimentar daquilo que meu coração, meu espírito dizia que realmente era necessário, né? E a gente ainda precisa, o ser humano ainda precisa das religiões, porque felizmente elas existem, porque se também não existisse, como seria nós humanos? Como seria a humanidade, né? Se não fosse elas, independente de crenças, independente de olhar, de fazer a gente olhar muito para o externo e não para o interior. Mas muitas denominações já estão fazendo esse trabalho, né? Uma filosofia que eu gosto muito, né? Que eu peitei, foi quando eu conheci a Seite Noé, que o diretor da Seite Noé, o fundador, né? Ele fala muito sobre isso, né? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então você já é um filho, uma filha de Deus, então você só precisa reconhecer isso, né? E você tem o poder de transformar qualquer situação que você se encontra. E ele falava muito, tanto que tem lá na Seite Noé um trabalho de terapia do riso, né? Porque o mestre Samasahara Taniguti, ele fala muito da alegria, que a gente perdeu a alegria, né? De sorrir, né? Então ele fala muito sobre isso. Nós precisamos ser alegre para acessar todas essas bênçãos, né? Todo esse amor incondicional da fonte criadora de tudo que é. Mas quando eu cheguei lá, eu achei aquilo ridículo, né? E hoje é que eu estou entendendo, né? Quando os mestres vêm e dizem, sorria, né? Sorria mais. Aí hoje eu entendo o que é que o mestre Masaharu Taniguchi falava lá ali na Seite Noé, né? Então,
É tanto que eu gosto muito. E eu tenho aqui a Sutra Sagrada, né? E tem até a foto aqui do mestre Masaharu Taniguchi. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito, né? E honro ter adentrado ali as portas da Seita no E, porque para mim também foi muito importante. Uma vez eu estava vou contar aqui um relato dele, que hoje é que eu estou entendendo, viu? Depois de não sei quantos anos, mais de 20 anos, eu fui para um centro e lá, quando você ia tirar a consulta, né, dar seu nome, eles davam um potinho com um monte de mensagem. Vê mesmo. E naquele potinho, quando eu coloquei minha mão, que puxei a mensagem, que era um papelzinho todo dobrado, quando eu abro quem estava ali, aceite no erro, Masaharu Taniguchi dizendo: a árvore só dá bons frutos, não, a árvore só dá bons frutos quando ela está madura. E eu não entendi. Eu disse: oxe, até aqui Masaharu Taniguchi fica me perseguindo. E aí eu não entendi. Joguei o papel fora, acho que eu nem guardei, nem lembro, faz tanto tempo. Mas um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, e muito sábia, e eu fui repetir isso. Aí a pessoa me perguntou: e hoje, o que é que você entende de tudo isso que você guardou com você? Você não entendeu, mas você guardou essa experiência que você teve, né? Aí eu disse: hoje eu estou entendendo que o que ele quis dizer é que eu poderia bater várias portas de denominações religiosas ou filosóficas, seja lá o que for, dentro desse âmbito, né, das religiões, mas essa árvore ela tem que estar madura por dentro, né? E eu não entendi. Então é a maturidade. Como era que eu ia dar bons frutos se eu não estava madura aqui dentro? Que todo o conhecimento que eu estava buscando, eu não estava praticando, né? Eu só fazia ler. Porque se a gente pegar os livros também da Seita no E, a gente tem grandes transformações. Mas quando a pessoa entende, então o que ele quis dizer é essa árvore que sou eu precisava estar madura por dentro para poder dar bons frutos, né? Ali aí eu fui entender que naquele momento eu era uma árvore seca, estava só buscando. Eu estava querendo que os outros resolvessem para mim o que eu precisava aceitar, que toda transformação ela parte de mim, né? E esses frutos estavam tudo seco dentro de mim, porque quando eu guardava muita mágoa, muito ressentimento, muita revolta, muita tristeza, então eu estava sendo uma árvore seca, né? Então isso foi tudo a semana passada, eu conversando com essa pessoa. E a pessoa foi, e eu falei desse relato, né? E a pessoa me perguntou o que era que eu hoje entendia desse encontro que eu tive com Masaharu Taniguchi, me perguntando, fazendo essa pergunta para mim. Aí eu disse: é porque a árvore que eu sou estava seca, né? E a pessoa até eu disse alguma coisa, ela disse: mas é porque eu estou sentindo que dentro de você, essa árvore que ele falava, é que você era uma árvore seca. Aí eu, poxa, bateu mesmo. Realmente era exatamente isso, né? Eu poderia até dar um sorriso, mas por dentro estava seca, né? Então, hoje eu posso falar de todo o coração, que hoje eu entendi o que ele falou naquele dia, eu acho que talvez 20 anos atrás, né? Mas, porque eu persevero, apesar de toda a rebeldia, né? Eu estou perseverando, e graças a Deus, eu nunca desisti de mim, porque se eu tivesse desistido de mim,
eu não estaria aqui fazendo isso que eu estou fazendo e que eu amo fazer, de paixão, de coração, de tudo, de corpo, físico, espiritual, tudo. Quando eu me ajeito, né? Quando eu coloco uma roupa, quando eu ajeito meu cabelo, tudinho, e faço todo esse movimento para gravar aqui esse vídeo, eu me sinto realizada. E hoje eu estou muito grata por isso. Então, mais uma vez, eu dei esse relato que é muito importante, né? É muito bom, porque às vezes tem pessoas que estão passando o mesmo processo que eu, e às vezes se acha, como eu me achava, indigna, porque eu achava que eu tinha que ter um salvador, né? E como eu não encontrei esse salvador, porque o salvador era eu mesmo, para salvar a mim mesma, né? Porque Jesus, ele não veio salvar ninguém, ele veio dizer: você já é Deus, você tem o poder de transformar e sair de qualquer situação, né? Sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasseis em vós mesmo como espécie de estação de rádio emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que nesta potente consciência o poder ilimitado da grande presença eu sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um. Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconheceis que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra da poderosa presença eu sou dentro de vós, e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido. Lembra o que ele diz aqui? E que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido. Para sempre consumido. Gente, gratidão infinita por este momento maravilhoso. Se vocês gostam desse conteúdo e quem está chegando, né, acessando, se gostarem, dê o like, compartilhe, comente. E assim vamos fortalecer esse canal para que possamos juntos ajudar uns aos outros e emanar bastante energia poderosa de reflexões de amorosidade para toda a humanidade. Gratidão infinita por vocês existirem.